Senhor, eu quero ver o teu olhar, me olhando como sou e me amando como só você poderá. Eu quero ouvir a tua voz, obedecer, quero crescer, não quero mais me apegar. A paz do Senhor, amado, estamos aqui na nossa campanha em busca da verdadeira adoração. Queremos dizer que estamos aqui hoje com o tema O Véu do Templo se Rasgou. E queremos agradecer também ao apoio Diário do Levita, que está nos apoiando nessa campanha, em busca da verdadeira adoração e em busca de realmente se prostrar ao Senhor e dar a Ele aquilo que Ele merece. Hoje eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus 27, 51. Nós estaremos lendo o versículo para estar dando a palavra do Senhor. Está escrito assim em Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Gostaria também que você acompanhasse a leitura comigo de Êxodo 33, versículo de número 18. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Essa passagem fala de quando Moisés pediu para o Senhor mostrar a sua glória para ele. Amado, quando eu leio esse versículo de Mateus, relata a parte onde Jesus morreu, onde ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E o interessante é que Jesus morreu e o véu do templo se rasgou. E para nós entendermos o que significa esse véu, o que simboliza esse véu, nós temos que ir para o Antigo Testamento e ver desde onde começou a história do véu, onde começou a história do templo. Deus falou com Moisés, pediu para que ele criasse, ele fizesse o tabernáculo. E aquilo que foi feito no tabernáculo, o átrio, o santo lugar, o santíssimo lugar, era a imagem daquilo que já existia no céu. E o véu não existia somente aqui na terra, mas também existia lá no céu. E para que nós entendamos porque o véu se rasgou, não foi somente aqui na terra, mas também lá no céu. E para que nós entendamos o sentido do véu, eu quero falar com você o primeiro ponto nessa tarde, o sentido do véu. O véu ele simboliza da separação entre Deus e o homem. O véu ele separava o santíssimo lugar do santo lugar, mostrando assim que o homem não podia se chegar a Deus. Apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote se adentrava no santíssimo lugar e oferecia ali o sacrifício ao Senhor. Mas o interessante é entender por que o sacerdote entrava ali. Ele entrava ali com o sangue e aspergia sobre o propiciatório, que era algo que ficava em cima da Arca da Aliança, e ele esperava ali algum tempo até que a glória do Senhor se manifestasse. E se a glória do Senhor se manifestasse ali, ele não sabia se ele receberia perdão do Senhor ou se Deus iria condenar a nação de Israel. E quando ele saía daquele lugar, com as mãos levantadas, com as mãos manchadas de sangue, simbolizando ali o perdão do povo de Israel. Mas o interessante, querido, é ver o porquê o véu do templo se rasgou. Porque aquele sacrifício que era feito antigamente pelos sumos sacerdotes, que era o sacrifício de animais, simplesmente era para que o povo recebesse o perdão de Deus. Mas Deus não queria somente sacrifício, mas também obediência, principalmente obediência. E o interessante é que o véu do templo, o sentido do véu era separar realmente os sacerdotes do povo. Era separar ali, porque o sacerdote entrava todos os dias dentro do santo lugar, mas dentro do Santíssimo ele só podia entrar uma vez. E quando Jesus morreu, esse véu se rasgou. E o sentido do véu é exatamente separar o homem de Deus. E o interessante é ver o porquê nós não vemos a glória de Deus. O porquê Moisés não viu a glória de Deus. Porque quando Moisés pediu para Deus: Deus, me mostre a tua glória. Senhor, me mostre a tua presença. E ele não viu a glória de Deus. Deus virou para Moisés e falou: Moisés, passarei entre a fenda dessas rochas e você verá um pouco da minha glória. Eu colocarei a mão sobre o teu rosto e eu vou te mostrar apenas um pouco da minha glória. Por que Moisés não viu a glória de Deus? Deus virou para Moisés e disse: Moisés, nenhum homem viu a minha glória e viveu. E porque nós hoje não vemos a glória de Deus? Porque nós hoje não conseguimos chegar a esse patamar de intimidade com Deus. Não conseguimos chegar ao patamar de entrar no Santíssimo Lugar. Porque nós hoje não entendemos o sentido do véu. Porque o véu era a separação entre o homem e Deus, só que a separação foi quebrada na cruz. O véu ele se rasgou de alto a baixo para que eu e você entremos no Santíssimo Lugar. E no Santíssimo Lugar, querido,
não existe mais eu e você, só existe Ele, só existe adoração plena. O interessante é entender, querido, porque nós não vemos a glória de Deus hoje. É porque as pessoas estão simplesmente dominadas pela carne, dominadas pelos seus pecados, e não estão realmente se entregando ao Senhor. Porque as pessoas hoje simplesmente, ao invés de mergulhar numa verdadeira adoração, de entrar realmente no Santíssimo Lugar, elas ficam num santo lugar. No santo lugar onde havia o candelabro, onde havia a mesa com os pães, é onde havia o altar de incenso. E o interessante, meu irmão, é ver o que diz a palavra de Deus em Hebreus 10, versículo de número 11. Ora, todos os sacerdotes se apresentam dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem ser tirados os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelo sacrifício, assentou-se para sempre à direita de Deus. Daí por diante, separando até que os nossos inimigos sejam postos por escabo aos seus pés. E o Espírito Santo também nos testifica, porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, escreverei em seu entendimento, acrescenta, e não lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Interessante que ele vai ver que mesmo o véu se rasgando, as pessoas hoje se condenam pelos seus pecados. Elas não entendem aquilo que está escrito em Romanos 8:1, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As pessoas hoje não mergulham numa verdadeira adoração, porque não entenderam que o véu do templo se rasgou. Hoje, nós vamos às igrejas, nós vamos aos cultos, e vemos pessoas simplesmente levando uma adoração a nível baixo, ao invés de realmente mergulhar naquilo que Deus tem para elas, que é o Santíssimo Lugar. Porque no Santíssimo Lugar, meu querido, você entra numa intimidade aonde muitos jamais chegou. Você entra numa intimidade que nem mesmo Moisés chegou. E olha que Moisés viu a glória de Deus, ele viu um pouco da glória de Deus. Quando você entra no Santíssimo Lugar, você escuta coisas que você nunca escutou. Você começa a ouvir Deus um patamar muito mais alto da maneira de nenhuma pessoa na Bíblia, nem mesmo no mundo jamais escutou. O interessante é chegar o porquê que o véu se rasgou assim para nós, para que nós entremos no Santíssimo Lugar. Querido, o interessante é entender que no lugar santo havia o altar de incenso, e o sacerdote chegava ali, pegava aquele altar, pegava o incenso e começava a esparramar o incenso. Tem um louvor que diz, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Só que o interessante é entender que antes de o sumo sacerdote entrar no Santíssimo Lugar, ele pegava aquele incenso, começava a oferecer ao Senhor, e se o santo lugar não tivesse cheio de incenso totalmente, até o ponto do sumo sacerdote não enxergar nem o seu nariz, ele não enxergava nem a palma de sua mão, não enxergava nem os seus pés, ele não poderia entrar no Santíssimo Lugar. Sabe o que significa, meu querido? Porque o incenso significa adoração. O incenso significa você render ao Senhor graças, render ao Senhor louvores. E o sumo sacerdote só podia entrar no Santíssimo Lugar quando ele não conseguisse enxergar mais nada. Isso significa você abandonar o seu ego, você abandonar a si mesmo, você simplesmente se entregar totalmente. Porque a adoração, no grego, significa proskuneos, que significa prostrado com o rosto em terra. E hoje nós vemos realmente as pessoas não adorando ao Senhor verdadeiramente. Porque, querido, quando você adora verdadeiramente, você não dá nada de si, você dá tudo para Ele. Porque muitas vezes as pessoas na adoração pensam que a adoração é você pedir, a adoração é você falar, Deus, Tu és lindo, me dá um carro. Senhor, Tu és santo, me dá uma casa. Mas não, querido, na adoração não existe nada para você, existe tudo para Ele. Porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele mesmo pecando com Batseba, Deus foi e perdoou o seu pecado. A lei condenava Davi. A lei dizia que Davi teria que ser apedrejado. Mas por quê, querido? Porque será que Davi recebeu o perdão dos pecados dele? Por quê? Porque ele era um verdadeiro adorador. Porque ele entendeu no Salmo de número 144 que a graça, que a misericórdia do Senhor era mais abundante nele do que o pecado. Porque Davi entendeu que ele poderia adentrar-se além do véu. E hoje, as igrejas, as pessoas que estão dentro da casa do Senhor, não entendem
que podem sim adentrar-se além do véu. Podem ir num patamar muito mais alto do que já chegaram. Num patamar muito mais alto do que as bênçãos, do que os milagres. Mas sim, chegar no patamar que João chegou. Num patamar que Elias chegou. Num patamar que Paulo chegou. Num patamar além mais do que Moisés foi. Que é o patamar que ele dá plena adoração. Da plena intimidade com Deus. O interessante é que no Santíssimo Lugar, assim como eu já falei, não existe nada para você. No Santíssimo Lugar, querido, você se sente vazio. No Santíssimo Lugar, a única coisa que está dentro de você realmente é a glória de Deus. O que você sente realmente, verdadeiramente, é a glória de Deus ao seu redor, dentro de você. O interessante, meu querido, é que se nós lermos em 2 Crônicas, capítulo número 7, fala de quando Salomão ofereceu sacrifícios a Deus. Ele fala de quando Salomão ofereceu sacrifícios a Deus e a glória de Deus se manifestou naquele lugar. E o interessante é que a Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam entrar dentro do templo. Eles não conseguiam ficar de pé diante da presença de Deus. E quando eu paro para pensar nesse versículo, eu começo a entender para nós que quando nós rendemos a verdadeira adoração, consequências começam a acontecer. A principal consequência é que a verdadeira glória de Deus se manifesta. A nuvem da glória de Deus se manifesta de tal forma que nós não conseguimos ficar de pé. E meu querido, eu quero te dizer que quando a glória de Deus se manifesta, verdadeiramente nós nos prostramos de tal forma na presença do Senhor, que quando nós nos colocamos de pé, não existe mais eu, não existe mais você, mas existe verdadeiramente um servo do Senhor. Existe uma pessoa realmente totalmente entregue à glória de Deus. E hoje nós vemos levitas, nós vemos pregadores, nós vemos pessoas pregando e anunciando a verdade, e anunciando a palavra do Senhor, mas não rendendo uma verdadeira adoração ao Senhor. Por quê? Porque eles permanecem de pé quando a glória de Deus se manifesta. Eles permanecem de pé enquanto a presença de Deus se manifesta. E nós temos que entender que quando a presença de Deus se manifesta, nós temos que nos prostrar diante dela. Porque quando nós nos prostrarmos e nos colocarmos de pé, seremos pessoas totalmente diferentes. Seremos pessoas cuja qual Romanos 12:2 disse: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Que mente é essa? É a mente de Cristo. Na verdadeira adoração, querido, você entende que o véu se rasgou. Você entende que você pode ir mais além com Deus. Você entende que você pode deitar no colo de Cristo e escutar o sussurrar da voz dele. Você entende que a glória de Deus pode tomar de tal forma que você pode passar e sua sombra curar. Você pode, querido, levantar as suas mãos e o avivamento acontecer. Quando você entender verdadeiramente que o véu do templo se rasgou, você entender verdadeiramente que você pode ir mais além no patamar de intimidade com Deus, você pode, querido, simplesmente ser como Moisés foi, como diz a palavra em Êxodo 34, versículo número 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Depois que falaram com ele. Quem falaram com ele? O Senhor. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pois temeram se chegar a ele. Meu querido, eu quero te dizer que quando você entra dentro do Santíssimo Lugar, a glória de Deus resplandece sobre a tua vida. A ponto de você passar pelas pessoas, as pessoas verem o brilho do Espírito Santo na sua face. Eu quero te convidar, meu irmão, a buscar verdadeiramente adoração, a se render por completamente ao Senhor, a fazer realmente o que a palavra adoração significa. É um amor mútuo, um amor por completo, é um amor respeitoso. Eu quero te convidar a adorar o Senhor verdadeiramente. Gostaria que você curvasse a sua cabeça e você está fazendo oração por você. Pai, essa é a vida dessa pessoa que está vendo esse vídeo, Deus. Senhor, que ela venha, ó Pai, realmente, ó Deus, entrar, ó Deus, no Santíssimo Lugar, que ela venha entender, Espírito Santo, que o Santíssimo Lugar, ó Deus, é o lugar, Deus, onde a sua glória se manifesta. E o Santíssimo Lugar, ó Pai, é onde, Deus, o Senhor, Deus, aparece para nós. Ah, Deus, que ela venha entender que o véu do templo se rasgou. Que ela venha entender, ó Pai, que ela pode se adentrar, ó Deus, no Santíssimo Lugar. Mas que ela venha entender, ó Pai, que no Santíssimo Lugar não existe nada dela. Mas existe, Deus, tudo do Senhor para nós. Que, Deus, ela venha se render. Que ela venha, ó Pai, em nome de Deus, ser um verdadeiro adorador. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço. E abençoa a sua vida, em nome de Jesus. Essa foi mais uma palavra da nossa campanha em busca da verdadeira adoração. Espere a próxima, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.
Senhor, eu quero ver o teu olhar, me olhando como sou e me amando como só você poderá. Eu quero ouvir a tua voz, obedecer, quero crescer, não quero mais me apegar